Olá pessoal, esse é um depoimento bem breve que eu vou fazer. Eu quero falar, não preparei nada, eu quero falar bem espontaneamente e vai acompanhar todos os vídeos. Na verdade, é para que a pessoa que esteja vendo os vídeos tenha em mente que não partiu de mim, né, o desejo de estudar esse assunto, de largar tudo que eu faço, né, e de fazer só isso, né, e de falar para o mundo isso. Na verdade, não. Foi um chamado de Deus. Mas o que eu quero destacar é que durante todo o processo, durante 7 anos, né, Deus me dava os textos, né, todos eles, eu estudei todos eles. Quando eu esgotava o estudo, que não tinha mais como entender, eu tinha pego todos os textos que ele me deu, cobria todo o assunto, né, de cada assunto, eu estou falando especificamente de cada assunto, né, ele cobria todo o assunto e eu não conseguia, então ele me revelava aquilo que eu não conseguia. Tá? Aí que ele me revelava, senão ele só me dava os textos. E eu ia, quando chegava num beco sem saída de novo, ele me revelava aquilo. Então, assim, foi um processo longo de 7 anos para que eu compreendesse tudo que eu compreendi da escatologia, mas isso não estava em mim. Não vem de mim, a capacidade não é minha, eu não teria como descobrir isso sozinho, porque é extremamente complexo, né? São 2.000 anos de, digamos, de distorções em cima do texto que não tem como um ser humano sozinho descobrir, né? Então o mérito é de Deus, né? A Ele cabe todo o mérito, toda a glória, toda a honra, né? Todo louvor, né? A mim só o cobri de vergonha, porque eu, como eu sou homem, sou pecador, né? Sou falho, né? Então não vou conseguir passar tudo que eu gostaria de passar, mas vou me esforçar para fazer o máximo, tá? Mas eu gostaria que você tivesse isso em mente. É aquilo que Deus passou para mim, não vem de mim, tá bom? Um abraço então, tchau. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Oráculos de Deus. Nós vamos fazer mais um vídeo hoje, tá? E esse vídeo ele vai ser, na verdade, continuação da série que eu já fiz. Tem 5 vídeos lá, 3 vídeos. O segundo vídeo ficou 2 partes porque ele é muito grande, então ficou 4. Tem mais um de apoio, deu 5. Mas na verdade, quando Deus foi me dar agora o assunto do próximo vídeo, era ainda a continuação daquele, porque eu tinha mencionado várias vezes que vocês lembram, né, que a apostasia foi lá no início, lá no chamado de Abraão. Em vez de vir por Abraão, Isaac, saía por Abraão, Ismael e saía lá na besta. É esse o problema. O desvio é muito no início. Ele destrói toda a estrutura do Velho Testamento, né, do judaísmo e também do cristianismo. Esse é o problema. É uma apostasia total, né? Absoluta. Então, o que aconteceu? Eu mencionei muitas coisas, mas eu não mencionei os versos, eu não gastei tempo suficiente para mostrar para vocês qual é essa estrutura inicial, porque às vezes a gente não lê, né? Passa, quem faz o ano bíblico passa ali correndo e tal, e foi. Mas o início ali do chamado de Abraão, aqueles primeiros versos lá, primeiros capítulos de Gênesis são extremamente importantes para ver a importância daquilo e a gravidade de aquilo ser mudado, né? Muda tudo, tá certo? Então é isso que eu vou analisar com vocês em profundidade agora algumas coisas, né? Outras só para rever, para que vocês tenham essa ideia mais firme, né? Mais firme na palavra, né? Porque o importante para Deus é o que está escrito na palavra. Não o que os teólogos pensam, nem o que as igrejas tradicionalmente, não sei quanto tempo, pensam, né? Os protestantes, não sei, isso não interessa muito, tá? Tem que estar na palavra. Tá? Então vamos começar olhando dessa forma, né? Olhando para trás e vendo o que aconteceu. O que aconteceu é que a Bíblia, né, coloca para nós que Abraão foi chamado, né? E a sua descendência seria grande, saía uma nação, né? E saiu outras nações também, porque ele teve vários filhos, mas a questão toda é um descendente. Esse é o problema. O que interessa mesmo para a religião, para a nossa salvação, para o cristianismo, para o judaísmo, é um descendente. Não são todos os descendentes, é um descendente só, tá? Para toda a humanidade. Então, todas as famílias da terra seriam benditas nesse descendente. Não nos descendentes dele, não. É isso que eu quero mostrar para vocês, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui na tela. Gálatas 3,16. O interessante é que, se vocês lembrarem, São João 3,16, tá? O Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, é assim:
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É um resumo da essência disso. E Gálatas 3,16 é o mesmo, 3,16, só que aí não é João, é Paulo aos Gálatas. Então ele faz uma outra consideração que é extremamente importante para entender a gravidade de mudar o começo ou a importância de manter. É isso que eu queria que vocês vissem. Então vamos lá. Gálatas 3,16. Ora, as promessas foram feitas a Abraão, e nós vamos ver hoje, não é só uma promessa, ele foi dando promessa, né? As promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes, embora muitas traduções coloquem, como falando de muitos, porém, como falando de um só, e ao seu descendente, que é Cristo. Certo? É Cristo. Então, de Abraão, nós temos que chegar em Cristo. Qual é o caminho que a gente faz para chegar em Cristo de Abraão? Veja, Abraão é mencionado várias vezes na Bíblia, né? Eu sou o Deus dos vossos pais, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, tá? Então veja, Abraão, Isaac e Jacó, na Bíblia, tem N textos assim. Então, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, Jacó teve o nome mudado para Israel, ele tinha 12 tribos, 12 filhos, né? O quarto filho, que é Judá, foi dito já lá quando morreu Jacó, né, que o cetro não se arredará de Judá. O cetro, porque tem o reino de Cristo, temos que lembrar isso. Porque o reino de Cristo também é uma coisa muito atacada pelo diabo, tiraram. E as igrejas concordam com o gênero número igual, né? Esse é o problema. O reino de Cristo é nos 1000 anos. E eles querem tirar isso aí. Ele tem o cetro, né? Ele vai reinar os 1000 anos. Ele inaugura o reino na vinda dele. Então, o cetro não se arredará de Judá. Chega em Judá, Abraão, Isaac, Jacó. Judá, que é o quarto filho de Jacó, dos 12, é o quarto. Né? De Judá sai Davi. E de Davi, a descendência vai dar em Jesus. Tá? Então veja, para você sair de Abraão e chegar em Jesus, você tem que fazer Abraão, Isaac, Jacó ou Israel, Judá, Davi e Jesus. Mas os muçulmanos não pensam assim. Né? Eles falam, não, o filho mais velho, o primogênito realmente, né, é Ismael. E ele foi primogênito, mas não é da promessa, não era da esposa, era uma coisa que jambraram lá, fizeram e deu errado. Né? Então veja, se você sair de Abraão para Ismael, pela linhagem de Quedar, você vai dar em Maomé, os coraixitas. Você vai dar em Maomé. Aí veja, se você sai de Maomé, o Maomé diz que um descendente dele, né, que usará o nome dele, provavelmente, né, ele fala, a gente não sabe se essas profecias islâmicas, muitas se cumpriram, estão se cumprindo, e vão se cumprir, né, e outras talvez não. Mas enfim, a profecia é de que sairá um descendente dele e ele será o líder de todos os árabes, e depois ele fala que ele será o Mahdi. Será o Messias deles. Né? O Mahdi é o guiado, eles não chamam de o ungido. Messias é ungido, né? É a palavra ungido. E no grego ela é Cristo. Então, Cristo, Jesus, né, é Jesus, o Salvador, ungido. Né? Não fala ungido, ele fala guiado. Então, mas é a mesma coisa, o conceito é o mesmo, a função é a mesma, tudo igual, só que eles usam guiado e a Bíblia ungido. Então, o Messias, ou o Mahdi, que é o guiado, né, viria de Maomé. Muhammad, né, enfim, Maomé, certo? Então, veja, se você sai de Abraão para Ismael, não chega mais em Cristo, não tem como, não chega mais em Cristo, nunca mais, não chega em Cristo. E não há outro nome embaixo do céu pelo qual importa sejamos salvos, né? Então, veja, esse é o problema. Tá? De Abraão, nós temos que chegar em Cristo, de acordo com Paulo. É só um descendente que interessa, ao seu descendente, que é Cristo. É isso que a gente tem que fazer. Então, eles fazem um desvio lá no começo. Em vez de pegar Isaac, pega Ismael. Não chega mais. Não chega mais.
Agora vejam esse outro texto aqui, de 1 Pedro 3, 18, 21 e 22. Pois também Cristo padeceu uma única vez pelos pecados. Opa! O Islã fala que Cristo não morreu, está vivo. E ele não vai morrer por ninguém, não tem como, é só um homem, é uma pessoa normal. O Alá tirou um pouco antes de ele morrer, ele morreu na cruz, morreu um sósia, morreu alguém que ele botou lá e acharam que era ele, porque o Alá levou ele para o céu. E agora, quando o Mahdi vem, quando o Messias dele vem, o guiado, ele vem junto, esse Jesus falso, dizendo, eu sou Jesus, mas só que eu sou ser humano. Eu não morri por ninguém. Isso aí é tudo mentira do cristianismo e do judaísmo, que fala que eu não sei o quê, entende? Então, especialmente do cristianismo, nesse aspecto, né? Os judaísmos eles vão desmentir com outras coisas. Então, veja, o que é interessante, ele vai vir e dizer, eu sou o homem, eu não morri por ninguém. Então, está ali dizendo, Cristo padeceu uma única vez pelos pecados, para conduzir vocês a Deus. O justo pelo injusto. Ele foi colocado no nosso lugar. Ali está desmentindo já. Então, alguém está falando a mentira. Evidentemente, não é a Bíblia. Tá? O pai da mentira é justamente o que caiu do céu, né? O anjo que caiu do céu é o pai da mentira. Então, evidentemente, a mentira está com ele. Tá? É esse que a gente tem que pensar. Então, veja, ele morreu por nós. Ele vai dizer, não, eu não morri por ninguém, estou vivo. Né? Vim aqui para viver, ter filho, casar e morrer aqui. Normal. Eu sou uma pessoa normal, certo? Então, veja, ali no 21, o batismo que corresponde a isso, agora também salva vocês, não sendo a remoção das impurezas do corpo, mas o apelo por uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, do Salvador ungido. Então, por meio da ressurreição, ele não ressuscitou, porque ele não morreu. Não tem ressurreição, esqueça a ressurreição. Então, não há ressurreição de Cristo também. Tá? Então veja, que depois de ir para o céu, isso eles concordam, foi para o céu, levado, está à direita de Deus. Opa, se ele não está à direita do trono de Deus, podia estar ao lado direito do trono. Não, ele está no trono, porque ele fala que eu subi ao vencedor, dar-lhe-ei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci, me assentei com meu Pai no seu trono. Entende? Ele está no trono do Pai junto e os vencedores sentam com ele no trono dele. Está tudo dentro do trono, certo? É um trono. Ele não está fora. Então ele está no centro. Por quê? A continuação do 22, em amarelo. Ficando-lhe subordinados anjos, potestades e poderes. Ou seja, todo mundo, menos o Pai e o Espírito Santo, estão subjugados dele. Né? O que a Bíblia fala é que é menos o Pai, certo? O Pai não está subjugado. Abaixo, todos estão subjugados. Porque o Espírito Santo é chamado de Espírito de Cristo. Isso é funcional, né? Os três são Deus. Mas é chamado também de Espírito de Cristo, né? Então, vamos colocar assim, só o Pai está acima. O Pai só não subjugou-se a si mesmo. Mas o resto, tudo está subjugado a Cristo. E quem é que vem no Islã? Vem uma pessoa sem importância nenhuma. É um ser humano normal. Não morreu por ninguém, não tem poder, não é Deus, não é nada. Não manda em nada. Inclusive, ele vai só mandar adorar o Alá e entregar a vida completamente em submissão, porque o Islã é submissão ao Mahdi. Você não vai matar, ele vai matar as pessoas que não subjugar o Mahdi. Então veja, é uma coisa absurda, aberrante, né? Então esse Jesus muçulmano que vem para fazer com que as pessoas adorem o Mahdi, né? A gente não estudou ainda o capítulo 13 de Apocalipse, mas vocês vão entender melhor isso. Mas essa é a questão. Jesus, que é glorioso e reina sobre todo o universo, só não sobre o Pai, ele vem aqui para ajudar o Mahdi a dizer que é só um ser humano. Essa é a forma como eles desfiguraram tanto Cristo que ficou insignificante. Se ele viesse, não viesse andar na mesma, é mais para poder enganar os cristãos. Né? Tá certo? Então veja, se você olha lá para trás e entende que só tem uma coisa que interessa, é chegar em Cristo através de Abraão, você tem que fazer o caminho correto, senão não chega, senão desfigura. Acabou. Acabou Cristo, acabou, ele não é Deus, ele não encarnou, ele não morreu, não ressuscitou, não salva ninguém, não tem nada, ele não é nada, acabou com ele. A raiva do diabo é justamente sobre o filho, principalmente, né? Então ele quer destruir essa ideia, destruir tudo.
Esse é o problema. Então é importante a gente ficar ligado a esse aspecto, tá? É importante que tem que sair de Abraão e chegar em Cristo. Se a gente erra o caminho, não chega mais. Nunca mais. Aqui em Gênesis 11, 27, 29 a 31, nós vamos entender mais um detalhe. Nós vamos começar agora com os textos lá de Gênesis para a gente montar o quadro e a exatidão do quadro, dizendo quem é que vai descender, né? Quem vai receber a bênção dos descendentes de Abraão. Esse é o principal objetivo hoje. Tá? Então, verso 27. São essas as gerações de Terá. Terá era o pai de Abraão. Terá gerou Abraão, Naor e Arã. São 3 filhos. Arã gerou Ló. Eu acho que quando o Arã morreu antes e não saiu junto com eles, enfim. 29. Abraão e Naor tomaram para si mulheres. A mulher de Abraão se chamava Sarai. E a mulher de Naor era Milca, filha de Arã, que foi pai de Milca e de Iscá. Né? Sarai era estéril e não tinha filhos. Depois a gente vai ver mais tarde quem era Sarai. Né? Sarai tem um esquema ali para a gente entender direitinho. Tá? Na verdade, veja, Sarai era filha de Terá também, mas Terá tinha mais do que uma mulher. Então, Abraão é filho de uma mulher, por Terá, por uma mulher, e Sara, filho de Terá, por outra mulher. Era meio irmã. Né? Isso que deu toda a confusão na frente. Aqui o 31. Terá tomou Abraão, seu filho, e Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e Sarai, sua nora, mulher do seu filho, Abraão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus, para ir à terra de Canaã. Mas desviaram o curso e não foram. Foram até Arã, onde ficaram, porque eles subiram a Mesopotâmia. Né? A Mesopotâmia são os 2 rios Tigre e Eufrates que vão desembocar no Golfo Pérsico. Tá? Então Ur fica ali grudado no Golfo Pérsico. Mas é perto ali de onde era o Kuwait, né? O Kuwait, enfim. Aquele país pequenininho fica bem no desembocar dos 2 rios. Tem muito petróleo ali. Eles subiram dentro da Mesopotâmia. Mais para onde era Nínive, um pouco mais para baixo. Então, eles foram até ali, né, onde ela vai encostar lá quase na Turquia já. E tem essa cidade que eles pararam, né, Arã. Foram até Arã onde ficaram. Ficaram ali. Aí vamos ver aqui em Gênesis 12, 1. O Senhor disse a Abraão, saia da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. Então não era para sair de Ur. De Ur já tinham saído. Não é de Ur. Ele ia sair dali da Mesopotâmia, de Arã. Tá? Saia da casa, porque junto da tua parentela, não que fosse o lugar onde ele nasceu, nada. Ali, não é mais em Ur, né? Certo? Sai daí, de onde você está, junto com a tua família. Farei de você uma grande nação. Aí ele começa várias promessas, né? Uma grande nação. E o abençoarei, e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. 3. Vejam, isso é importante. Isso aqui é uma coisa que Deus falou e permanece até hoje. Né? Temos que cuidar muito quando a gente fala isso. Porque, veja, abençoarei aqueles que o abençoarem e amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Isso aqui só pode ser através de Cristo. Por quê? Porque no São João 3,16 que eu mencionei, porque Deus amou o mundo de tal maneira, todo mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito para que qualquer pessoa do planeta, todo aquele que crer, não pereça, mas tenha vida eterna. Então todos são abençoados em Cristo. Todos são iguais perante Deus. Agora, aqui embaixo, vamos começar embaixo aqui. Gênesis 15, 1 a 7, depois os seguintes versos. Depois desses acontecimentos, a palavra do Senhor veio a Abraão. A palavra veio a Abraão numa visão. Né? Ele teve uma visão dizendo, não tenha medo, Abraão. Eu sou o seu escudo. Lhe darei uma grande recompensa. Então veja, o verso 2. Abraão respondeu, Senhor Deus, que me darás, se continuo sem filho e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer, que é um servo? Aí Abraão continuou, tu não me desses descendência e um servo nascido da minha casa será o seu herdeiro, o meu herdeiro. Ou seja, ele não estava entendendo isso. É que os planos de Deus são absolutos, né?
Ele vai acontecer, entende? Não importa se é no final, no começo, antes, demora, é rápido, não interessa isso aí. Vai acontecer. Nós é que somos apressados, ou então, às vezes, nossa mente não entende como que pode ser aquilo aí acontecer. É uma coisa tão grandiosa, mas para Deus não tem nada grandioso, né? E eis que a palavra do Senhor veio a ele dizendo: esse não será o seu herdeiro. Então ele achava que ia ser o Damasceno, né, que é o Eliezer, porque era um servo ali, fiel a ele e tal, e achava que era ele, não era ele. Então, esse não será o seu herdeiro. Pelo contrário, aquele que será gerado por você, esse será seu herdeiro. Então, agora ele tem que entender que vai ser gerado dele. Tá? Gravem isso. Gerado dele. Mas é uma informação importante, mas não suficiente. É esse o problema. Tá? Então, quando a informação não é suficiente, se você pegar só aquela, você comete erros, né? Com certeza. Então, vamos lá. Gênesis 15, verso 5 ali. Então o Senhor levou para fora, continuação, né? E disse: olhe para os céus e conte as estrelas, se puder contá-las. E lhe disse: assim será a sua posteridade. Vocês sabem quantas estrelas tem no céu a olho nu? Visto, tem muito mais, né? Mas a gente só consegue ver 5.000 e sabe, bastante, quase 6.000. Próximo a 6.000 estrelas. Né? Arredondando assim, próximo a 6.000 estrelas. A olho nu. Então, quando você... aqui, lógico, ele não queria dizer que seriam infinitos, né? Mas seriam muitos. Só, vejam, vamos pegar um detalhe, só no Holocausto judeu, né? Pelos nazistas, morreu 6 milhões, né? 6 milhões de pessoas. Alguns acham que é mais. Né? Então veja, assim será a sua posteridade. Quando a gente olhando para o céu, a olho nu, a gente consegue identificar somente duas galáxias, né? Como a nossa. A Andrômeda, que é a galáxia mais próxima de nós e uma das que a gente vê. Né? Então só tem duas a olho nu. Mas o que aconteceu? Com os telescópios e coisas que foram se ampliando de uma forma inimaginável, né? Então, o que aconteceu? O Hubble, né, fez uma imagem muito distante, é um pixel, é um negocinho, é um quadradinho minúsculo. Naquele quadradinho minúsculo que ele mirou, né, tinha uma infinidade, era um pedacinho assim, tinha 1.700 aproximadamente, uma coisa assim, não lembro bem. Quase 2.000, 1.700, 1.800, que parecia estrelas, mas quando você olha com calma, na verdade são galáxias. Porque está tão longe, é impossível ver uma estrela, você vê as galáxias. Então nós perdemos a conta completamente das galáxias. A nossa galáxia tem em torno de 100 bilhões de estrelas, de sóis, né? Enfim. Mas imagina você perder a conta das galáxias. É isso que a gente perdeu a conta das galáxias. Né? Por isso que Deus fala que não ia ser contado, não vai ser nunca. Né? 7. 6. Abraão creu, quando ele falou assim será a sua posteridade. Ou seja, uma grande nação, certo? Assim será a sua posteridade. E Abraão creu no Senhor. E isso lhe foi atribuído para a justiça. Então veja que a base da justificação pela fé está no Velho Testamento. Como quase tudo. O que as pessoas fazem é distorcer e se esquecer disso, né? Usa os argumentos que estão no Velho Testamento para dizer que é diferente, né? É igual, né? Você entende? Então veja, o Abraão foi justificado pela fé. Mas ele também obedecia a Deus. Ele dizia, Deus ele ia lá e fazia. Vou mostrar hoje ainda. Vocês vão ver que ele era obediente. A obediência vem depois da justificação, tá? E é motivada pelo amor. Tá? Então veja, Abraão creu no Senhor e isso lhe foi atribuído para a justiça. Tá? Quando Abraão ele mandou circuncidar, Abraão no mesmo dia circuncidou. Quando ele mandou sacrificar, ele foi lá, preparou tudo e foi sacrificar. Não tinha conversa com ele. Deus mandou, ele fazia. Só isso. Só isso que a gente tem que entender. Né? Esse é o pai da fé. Tá? É o que obedecia. Então o Senhor diz também: eu sou o Senhor que o tirei de Ur dos Caldeus para lhe dar esta terra como herança. Ele ia dar a terra como herança, mas ele morreu e não teve a terra como herança. Ele comprou um pedaço lá, eu acho que o Macpela ali, para enterrar a esposa, e foi só isso. Né? Mas a posteridade dele herdou, né? Então tem coisas que são assim, né?
Vamos lá então, aqui embaixo primeiro, o verso 18. Naquele mesmo dia, o Senhor, está no mesmo ainda, fez uma aliança com Abraão, dizendo, a sua descendência dei esta terra. Agora ele deu para a descendência. Desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Então, veja, se você for olhar isso aqui, ninguém atingiu esse tamanho em Israel. Eles não pegaram esse tamanho nunca. Total, né? Chegaram perto, né? Como Davi e Salomão, mas depois não pegaram mais, certo? Então, esse território, inclusive, bem amplo, né? Pegando ali o que é a Jordânia, do outro lado do Rio Jordão, esse território inteiro será o território de Israel nos 1000 anos. É lá que vai cumprir total. Porque eles perguntaram para Cristo, lembra? Será agora que você vai restaurar o reino a Israel? Não compete a você saber, porque ele já ia subir para o céu, né? Não compete a você saber o que Deus determinou. Mas ele determinou. Ele não falou que não existe isso. Ele determinou. Só que não compete a você saber. Por que não compete? Porque era na volta de Cristo. Não podia saber quem é a volta de Cristo. A volta de Cristo ele estabelece o reino. Né? Entre outras coisas, né? Julga, ressuscita, julga, destrói os ímpios e tal, prende o diabo e estabelece o reino de Israel, né? E ele reina aqui na terra, né? Os 1000 anos. Não, eu já falei isso para vocês, né? Ele é onipresente, então ele pode estar no céu também, com os salvos que foram da igreja, mas eles mesmos lá em cima vão reinar sobre a terra. É só isso que a gente tem que ter em mente, tá? Então, então, esse território só vai ser atingido totalmente no milênio. Tá? Verso 13. Então o Senhor lhe disse, fique sabendo com certeza que a sua posteridade será peregrina em terra alheia. Isaac ficou peregrino, Jacó peregrino, não receberam a terra. Porque a gente vai ver daqui a pouco ali embaixo fala. Então eles não receberam. Quando eles foram para o Egito, ficou mais um período lá. Então veja, em terra alheia, será peregrina em terra alheia, será reduzida à escravidão e será afligida durante 400 anos. Mas eu castigarei a nação que os escravizar. Me castigou mesmo, destruiu todo o exército do Egito, fora as pragas que detonaram com o Egito lá, né? Como se fosse uma guerra. E você irá para junto de seus pais em paz, será sepultado em boa velhice. Então falou que ele ia ficar tranquilo, ia ser sepultado em boa velhice, ia durar bastante, ia ser sepultado, pronto. Na 4ª geração voltarão para cá. Né? Porque a medida da iniquidade dos amorreus ainda não se encheu. Gênesis 16, 1. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos. Está descrevendo. Né? Mas tinha uma serva egípcia chamada Agar. Então Sarai disse a Abrão, né? Porque ainda não mudou o nome deles. É Sarai e Abrão. Eis que o Senhor me impediu de dar à luz filhos. Tome, pois, a minha serva, talvez assim eu possa ter filhos por meio dela. E Abraão concordou com o plano de Sarai. Ele achou, tá bom, ótimo. 4. Ele teve relações com Agar e ela ficou grávida. Ao saber que estava grávida, Agar começou a olhar com desprezo para a sua senhora. E aí já complicou. O verso 5. Então Sarai disse a Abraão, seja sobre você a afronta que é feita a mim. Ela continua reclamando, né? Então Abraão respondeu a Sarai, você continua a ter controle sobre a sua serva. Faça com ela o que melhor lhe parecer. Então Sarai a humilhou e Agar fugiu da presença dela. Não aguentou a humilhação, foi embora. Né? Quando o anjo do Senhor, geralmente anjo do Senhor é Cristo, mas pode ser também um anjo mesmo, né? Mas anjo do Senhor ali geralmente se refere a Cristo, porque da Trindade ele é o que geralmente faz esse papel de revelar Deus ao homem, aos anjos, aos seres criados. Ele é o que ficava mais próximo disso, por esse sentido. Né? Quando o anjo do Senhor a encontrou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur, agora o verso 8 ali, perguntou-lhe, Agar, serva de Sarai, de onde você vem e para onde você vai? Ela respondeu, fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então o anjo do Senhor lhe disse, volte para a sua senhora e sujeite-se a ela. E o anjo do Senhor disse também, aumentarei em muito a sua descendência, de maneira que de tão numerosa não poderá ser contada. Ela também teria uma grande descendência, porque ela era mãe de Ismael. Nesse momento ela estava grávida, certo? Ismael ia nascer e o Ismael teria uma nação muito grande. E foi, de fato, ele cumpriu.
Verso 11. E o anjo do Senhor continuou: você está grávida e dará à luz um filho, a quem chamará Ismael, porque o Senhor ouviu o seu grito de aflição. Tá certo? Ela já deu um nome aqui. Ele será entre os homens como um jumento selvagem. A sua mão será contra todos e a mão de todos contra ele. E habitará diante de todos os seus irmãos. Então ele habitará não perto, nem longe, nem de um irmão, de todos os seus irmãos. Né? É importante entender isso aqui. Por isso, ali na Península Arábica estão todos eles. 16. Abrão tinha 86 anos quando Agar lhe deu à luz a Ismael. Então vamos olhar aqui, ó. Se vocês pegarem aqui, vocês vão ver ali Abraão, né? Agar, Sara e Quetura. Tá? Que está em marronzinho. Agar, Sara e Quetura. Então, de Abraão, por Agar sai Ismael. Né? Abraão por Sara sai Isaac. E Abraão por Quetura sai 6 filhos ali, inclusive Midian, que é o mais conhecido da gente. Né? Tá? Então veja, 6 filhos de Quetura, um de Agar e um de Sara. São 8 filhos. Tá? Filhos dele, 8. Né? Então é isso que ele está falando aqui. O Abraão teve Isaac com Sara. E Isaac teve 2 filhos, Jacó e Esaú. Né? O Jacó até nasceu depois, já expliquei isso aí, mas o Esaú nasceu antes, mas depois rejeitou a primogenitura, então foi rejeitado também. Aí você tem a descendência de Esaú, né? E Esaú sai dali e já casa com uma filha de Ismael, tá? Que é a Basemate. Né? Então, Esaú e todos os seus filhos se misturaram com os descendentes de Quetura e se misturaram com os descendentes de Ismael. Ismael tornou-se sogro de Esaú, portanto, o filho de Esaú era neto de Ismael. E assim se misturaram tudo. Por isso os árabes se chamam povo misto. Tá? Esse povo misto é que forma todos os árabes. E da onde saiu o Islã, que espalhou para aí. Hoje já tem mais de 50 países islâmicos, de maioria muçulmana. Tá? Então, ali no Iêmen, né, tem, por exemplo, a Temã. Os temanitas ficavam no Iêmen, lá na divisa com a Arábia Saudita e o Iêmen. Então você veja que eles se misturaram lá, mas existia também um povo chamado Edomita, mas isso a gente já estudou. Tá? Eu só queria dizer assim que ele vai habitar no meio de todos os seus irmãos, porque eles se misturaram todos ali, naquela região. Tá? Isso se cumpriu também perfeitamente. Agora aqui embaixo de novo. Quando Abraão atingiu, agora é Gênesis 17, né? Quando Abraão atingiu a idade de 99 anos, ou seja, 13 anos depois, né, daquela ocasião do filho, né, o primeiro Ismael, né, o Senhor apareceu a ele e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, ande na minha presença e seja perfeito. Tá? Quando ele falou para Abraão. Então, 2, farei uma aliança entre mim e você, e darei a você uma descendência muito numerosa. Abraão se prostrou com o rosto em terra e Deus lhe falou: quanto a mim, esta é a minha aliança com você. Você será pai de muitas nações. Essa era uma das promessas, e ele cumpriu. O seu nome não será mais Abrão, e sim Abraão, porque eu o constituí pai de muitas nações. Esse é o significado da palavra Abraão. Aqui embaixo. Farei com que você seja extraordinariamente fecundo. De você farei surgir nações e reis procederão de você. 7. Estabelecerei uma aliança entre mim e você e a sua descendência, no decurso das suas gerações, aliança perpétua, para ser o seu Deus e o Deus da sua descendência. Tá? Então veja qual é essa aliança. Né? Darei a você e a sua descendência a terra onde agora você é estrangeiro. Veja bem, aonde que a gente sabe que está escrito na Bíblia, todos os lugares que Abraão foi, não foi na Península Arábica. Então agora ele está se referindo a Israel. Porque ele só deu aquela terra só para Israel, não para todos os descendentes de Abraão. Veja, aqui ele já dividiu. Tem que ficar atento porque ele faz esse jogo, né? Então a terra de Canaã como propriedade perpétua. Portanto, ele deu para Israel, e isso não pode ser tirado. É perpétuo. Então tem algumas pessoas que acham que é a briga deles lá, também são filhos de Abraão. Não. Ele deu essa terra, prometeu lá para Abraão antes de Isaac nascer, que seria para a descendência dele
propriedade perpétua, e serei o Deus deles. Agora, porque ali só foi Israel, sempre, né? Ali é Israel. Mas a gente vai ver na sequência aqui, isso é só para a gente ir juntando esses dados e depois trabalhar todos juntos. Agora, 17, o 9 em diante. Deus disse ainda a Abraão: guarde a minha aliança, você e sua descendência, no decurso das suas gerações. Esta é a aliança que vocês guardarão entre mim e vocês, e sua descendência. É uma outra agora. Todos do sexo masculino que estão no meio de vocês deverão ser circuncidados. Certo? Todos. O sexo masculino que está no meio da casa, sob as ordens de Abraão, a casa dele. Os escravos, os que ele contratou, que ele pagou, que ele comprou e as pessoas que nasceram ali. Vocês devem circuncidar a carne do prepúcio e isso servirá como sinal de aliança entre mim e vocês. Então, o sinal de aliança entre Deus e os descendentes de Abraão, aí todos os descendentes de Abraão, todos os filhos que ele teve, netos, todos, né? Era a circuncisão no prepúcio, física, não é a espiritual, porque mesmo no Velho Testamento você vai achar Deus dizendo para eles que eles eram incircuncisos de coração, porque não tinham dado totalmente o coração a Deus, nem a sua mente. Então, essa palavra circuncisão foi usada simbolicamente nesses sentidos de coração, circunciso de mente, de coração e tal. Isso é o que interessava para Deus. A parte disso, os descendentes de Abraão, todos os descendentes de Abraão, não importa qual filho, todos eles tinham que fazer a circuncisão no prepúcio. E até hoje, porque é perpétuo. Perpétuo é para sempre. Só ele pode tirar, né? Ele não tirou até hoje. É isso, esse é o problema. Então, veja, vocês devem circuncidar a carne do prepúcio, e isso servirá como sinal de aliança entre mim e vocês. O menino que tem 8 dias será circuncidado entre vocês. Essa é a regra. No 8º dia, circuncidado. Tá? Então, veja o 13. Deve ser circuncidado o que nasceu em sua casa e o que você comprou com dinheiro. Todo mundo. Né? A minha aliança estará na carne de vocês, porque a aliança é no prepúcio, a aliança na carne. E será aliança perpétua. É para sempre. Não para. Agora Cristo morreu, não precisa mais. Não existe isso. Não tem nada a ver com salvação. Né? É uma outra aliança. Então, o incircunciso, agora na carne, que não tiver sido circuncidado na carne do prepúcio, deve ser eliminado do meio do seu povo, pois quebrou a minha aliança. Veja a gravidade. Então, seria abandonado, expulso do povo de Deus. Tá? Então, aqui embaixo de novo. Deus disse a Abraão: a Sarai, sua mulher, você não chamará mais de Sarai, porém de Sara. Eu a abençoarei e darei a você um filho que nascerá dela. Veja, porque quando Deus disse lá atrás, que eu esqueci de mencionar para você, de dar ênfase, né? Ele falou que nasceria de você, não é o filho lá do servo, nascerá de você. Se nascerá de você, podia ser Ismael, né? Não, mas você tem que esperar até o fim, né? Você tem que pegar todos os versos, por isso dá confusão. Né? Ele pensava que era um servo dele lá, não tinha filho. Depois vem um filho com Agar e Deus falou: não, é esse. É um filho que nascerá de você. Então, podia ser o filho da Agar. Só isso, né? Mas continua. Então chega aqui agora, é o filho que nascerá dela. Mudou o nome dela. 17. Então Abraão se prostrou com o rosto em terra e riu, dizendo consigo mesmo: pode nascer um filho a um homem de 100 anos? E será que Sara, com seus 90 anos, ainda poderá dar à luz? Então Abraão disse para Deus: quem dera que Ismael vivesse sob a tua bênção. Porque ele primeiro achava que era o servo, e agora ele já tinha um filho dele. Se ele fosse abençoado, seria tão bom, né? Deus lhe respondeu: na verdade, Sara, a sua mulher, lhe dará um filho, e você chamará de Isaque. Estabelecerei com ele, com esse filho, Isaque, a minha aliança. A aliança perpétua. Não muda também. Ela não cai, não para, não desaparece, não some. Ela continua, é uma aliança perpétua com a descendência de Isaque, que vem em Jacó e vai chegar em Cristo, certo? Então, aliança para a sua descendência, aliança perpétua. Tá? Então tinha que ser dela.
tinha que nascer da Sara, e tinha que o nome dele ser Isaque, e com ele faria a sua aliança perpétua. Só isso. Aí é outra aliança, de ser uma nação dele, povo dele, chamado pelo meu nome. Embora os outros possam ser chamados pelo nome, mas ele foi especial, ele deu uma terra especial, se revelou a ele, botou o templo no meio deles, habitou no meio deles, é uma coisa especial, né? Esse chamado especial foi para Israel, né? Aqui embaixo. Quanto a Ismael, eu ouvi o pedido que você me fez. Vou abençoá-lo. Farei com que seja fecundo e o multiplicarei extraordinariamente. Ele será pai de 12 príncipes, mesma coisa que o Jacó, né? E dele farei uma grande nação, sem problema. Mas, aí vem o mas a minha aliança eu estabelecerei com Isaque. Está aqui de novo, pessoal. Não, se eu repetir pela terceira vez no mesmo... Aí não tem como. A minha aliança eu estabelecerei com Isaque. Vou abençoar o Ismael, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas a minha aliança com Isaque. O filho que Sara lhe dará a luz para você. Podia alguém dizer, não, mas chamaram ele de Isaque, apelidaram de Isaque, é o Ismael. Não, é o filho que Sara dará a luz para você. Bem amarrado, várias vezes amarrado, para que não tenha como negar isso aqui. Tem que negar daí a Bíblia, negar tudo, nega o Deus da Bíblia também, negam tudo. 22. Quando acabou de falar com Abraão, agora note que é interessante, quando acabou de falar com Abraão, Deus se retirou dele, elevando-se. 23, veja, naquele mesmo dia, Abraão tomou seu filho Ismael, todos os do sexo masculino que havia em sua casa, e circuncidou a carne do prepúcio de cada um, como Deus havia ordenado. Isso é obediência. No mesmo dia, foi embora, já, no mesmo dia, botou todo mundo, cortou o prepúcio, todo mundo acabou. Fez o pacto. E tem que ser até hoje, está perpétuo, certo? Então vamos lá, Gênesis 18, 1 a 3, 9 a 15. O Senhor, ali está Jeová, também geralmente chamado de Yavé, né? Yavé, ou Javé, ou Yavé, enfim. Essa é uma questão que a gente, talvez, quando Deus permitir, a gente vai tratar do assunto, né? Porque o nome de Deus, de acordo com o proponente do nome de Yavé, com essa pronúncia, né? Que é o Gessênios, ele diz que esse nome veio de um deus pagão. E veio mesmo. Vou mostrar para vocês, né? Dá para rastrear. Ele diz que veio do nome pagão e ele dá o nome. A Bíblia fala diferente. Moisés recebeu o nome de Deus. Meu nome é tal. É esse o problema. É esse o problema. Então é complicado. Isso aí é outra coisa. Mas a pronúncia seria Jeová. Né, de 5.000 vezes e pouco que aparece o nome de Deus, né, quase 6.000 vezes, não lembro bem agora, mas 5 vezes aparece, para mais 1.000 e poucas, cada 1.000 e poucas, aparece uma com todas as vogais completas. As outras todas não aparecem com a vogal completa. Né? Eu tinha uma razão, enfim. Essa é uma questão complicada. Ou você acha que realmente era um nome pagão, como o proponente diz, ou você acha que o nome foi dado por Deus, né? É esse o problema. Então aí dá para rastrear isso aí. É complicado, mas dá para rastrear. Para saber que, na verdade, as vogais de Adonai não eram o que explicava aquelas vogais ali. Tá? É esse o problema. Então Abraão levanta os olhos, olhou e eis que 3 homens... Então lá fala, veja, quem que foi lá? O Senhor, Jeová, Yavé, seja como for, né? O Senhor... era Deus, não era que o Senhor Adonai. Depois ele vai usar Adonai, mas o Senhor, para o narrador, que é Moisés, ele botou lá que aquele Senhor é Yavé, é a que se revelou para ele no monte. Então veja, que evidentemente é Jesus, né? Jesus vem, e vem 2 anjos, e eles vão conversar com ele, para ali tudo. Então apareceu o Senhor, né, a Abraão nos carvalhais de Manre, quando ele estava sentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. Abraão levantou os olhos, olhou e eis que 3 homens estavam em pé diante dele. Ao vê-los, Abraão correu da porta da tenda ao encontro deles, prostrou-se em terra e disse, Senhor meu. Né, veja, na verdade ele disse Adonai. Adonai é porque o Adonai, Adon é Senhor, e Adonai é Senhor meu Senhor.
é o possessivo. Se eu puder obter favor diante de seus olhos, peço que não passe adiante sem ficar um pouco com esse seu servo. Ele queria que ele ficasse ali um pouco, e ficaram. Né? Aqui embaixo. Então lhe perguntaram, onde estará Sara, a sua mulher? Ele respondeu, está aí na tenda. Aí verso 10. Um deles diz, certamente voltarei a você daqui 1 ano, e Sara, a sua mulher, dará à luz um filho. Sara estava escutando à porta da tenda atrás de Abrão. Abrão e Sara já eram velhos, avançados em idade, e a Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Ela não menstruava mais. Se não menstruava é porque não ovulava. Não tinha óvulo para ser fecundado. É esse o problema. Então, ou Deus colocou os hormônios a funcionar para fazer isso, criar um óvulo, se ainda tinha possibilidade no ovário dela, ou criou um óvulo. Isso para ele é diferente, né? Ele resolveu o problema. Tá? Então, e Abraão, por isso Sara riu em seu íntimo, dizendo consigo mesmo, depois de velha e velho também o meu senhor, teria ainda prazer? Então, veja. Então o Senhor perguntou a Abraão, por que Sara riu dizendo, será verdade que darei à luz sendo velha? Por acaso existe algo demasiadamente difícil para o Senhor? Entendeu? A gente pensa isso às vezes, né? Não tem nada difícil para o Senhor, tem da vontade dele. Se ele não faz uma coisa que até é simples para você, então como é que ele vai fazer uma difícil? Não, não. É que ele não quer fazer essa, é ele que manda. Ele não quer fazer isso. Não é da vontade dele, então ele não faz. Agora uma coisa, se é absurda, impossível, ele pode fazer se ele quiser. Se for da vontade, ele vai fazer. É esse o problema. Por acaso existe algo demasiadamente difícil para o Senhor? Daqui 1 ano, aí ele fala, daqui 1 ano, neste mesmo tempo, voltarei a você e Sara terá um filho. Então Sara teve medo e negou, dizendo, eu não ri. Ele, porém, disse, não é verdade, é certo que você riu. Então, veja, é muito engraçado. Aqui a gente já está numa altura aqui que passou toda essa confusão, né? E mais uma vez, vocês lembram que lá no começo da situação, Abraão foi para o Egito, porque tinha uma época de fome ali, e o Vale do Nilo é bem fértil, né? E ele foi para o Egito. Só que no Egito ele fez aquela coisa de dizer que a esposa é irmã, e aí o faraó pegou ela. Mas depois a coisa complicou e o faraó viu que veio desgraça para ele e pediu para ele ir embora. O pessoal até acompanhar para que ele fosse embora mesmo. Né? Agora vai acontecer de novo. Acontecer de novo porque ele está em Cádiz, não em Cádiz, ele está em Gerar. Né? Tem a versão Jerusalém põe Gerara, né? Eu acho meio estranho. Mas Cádiz e Sur, né? Digamos, é a parte norte do Negev que fica no sul de Israel. Fica ali na altura da faixa de Gaza, mais ou menos. E o rei de Gerar, então, recebeu lá Abraão, né? Na terra deles lá e tal. Abraão aí espalhou para todo mundo que era só a irmã dele. Aí ele mandou chamar ela. E ela foi. Só que chegou lá, Deus o feriu, né? E aí a coisa complicou, ele se apavorou e em sonho Deus falou por quê. Aí de manhã ele contou para todo mundo, ficaram apavorados e chamaram Abraão, né? Aí ele perguntou, por que você fez isso com a gente? Então Abraão fala o seguinte, Abraão respondeu, é que eu pensei, certamente não há temor de Deus nesse lugar, e eles me matarão por causa da minha mulher. Ou seja, ela devia ser muito bonita, porque nessa idade ele ainda estava arrasando tudo, né? 12. Por outro lado, ela é de fato minha irmã, por parte de pai, que é o Terá, né? Embora não por parte de mãe, porque era outra mulher, né? E veio a ser minha mulher. Então, esse é o problema, pessoal. Veja o que acontece que eu falo para vocês, né? Quando a pessoa vem e fala para você uma coisa que até pode ser verdade, mas não é uma verdade completa, ela é uma mentira. Você chega assim, ó, ela é minha irmã. Ah, então, maravilhosa, vou me apaixonar, então vamos namorar. Não. Ele tinha que dizer, ela é minha irmã, meio irmã, mas eu casei com ela. Ah, não, é a esposa dele. A informação essencial para que não acontecesse nenhuma das duas situações, ele não deu. Esse é o problema. É mais ou menos aquela história do Alá que eu falei para vocês, né? O Alá, né? Louvado seja o Alá é o único que traz a paz, né? Mas só tem que explicar que Alá, né? Imaginando
que seja o mesmo Deus, Yahvé e Jeová. Esse é o mesmo. Não, não, mas ninguém pensa que é o mesmo, porque não é o mesmo. Porque o Alá, ele é na língua árabe, não existe outro Deus na língua árabe. Primeira coisa que são 5 pilares da fé, nós vamos ver hoje um. O primeiro é isso, só existe um Deus, Alá, não tem outra divindade além de Alá. Essa é a primeira. Então não cabe, não tem vários deuses. Ah, seria Alá, é um dos... Não, não, só tem esse. E esse é o do Corão. É totalmente, nega tudo, nega tudo. É o anjo que caiu do céu. Então você vai louvar o anjo que caiu do céu? Não, mas eu acho que ele é o mesmo. Não, você acha, você não falou, não está escrito, e as pessoas vão pensar que é. Esse é o problema. É só isso. Você tem que falar toda a verdade, né? Se você falar toda a verdade, que é do Corão, que diz isso e aquilo, ninguém vai achar que é o mesmo. Esse é o problema. Então, quando Deus me fez sair da casa do meu pai para andar errante por aí, eu disse a esse é o favor que você me fará. Está contando para o Abimeleque, né? Por que ele faz aquilo? Esse é o favor que você me fará. Em todo lugar para onde formos, você dirá que eu sou seu irmão. Olha a confusão. Deu 2 problemas e Deus teve que interferir, né? Ele não ia deixar estragar toda a linhagem dele. Verso 15. Abimeleque disse, a minha terra está diante de você, more onde melhor lhe parecer. Abraão intercedeu junto a ele e curou Abimeleque, porque ele não deixou que acontecesse, porque se não tivesse acontecido ia ser uma desgraça, né? Então, Abraão intercedeu junto dele e curou Abimeleque, a mulher e as servas dele, de modo que elas pudessem ter filhos, porque o Senhor havia tornado estéreis todas as mulheres da casa de Abimeleque, por causa da Sara, mulher de Abraão. Já tá todas estéreis já. É esse o problema. Então aqui embaixo, Agar é despedida. Veja o que acontece. Nasceu o filho de Agar, ele foi crescendo. Mas quando nasceu de Sara, aí começou a dar problema entre Ismael e o Isaac. O Isaac pequenininho. Começou a dar problema, foi esquisito. Então a Sara não gostou. Falou, ó, tem que mandar embora. Daí Deus falou, não, o Abraão ficou muito consternado, chateado e triste, né? Por causa do filho, né? Mas daí Deus falou, não, faz o que ela está falando, porque é a promessa e tal, e vai ser abençoado também, tudo certo. Aí então, Gênesis 21, 18 a 21, Agar, verso 18. Ponha-se em pé, porque eles foram, deixa eu explicar primeiro que eu tirei uns versos aqui para não ficar muito. Ela se despediu, pegou algumas coisas, e bagagem, e foi deserta fora. Só que com bagagem, com filho, deserto e coisa, e o filho era novo, né? Começou a ficar complicado e ele já não aguentava mais. Aí ela viu que não ia dar, botou ele num lugar lá para morrer ali e ela foi um tiro de arco, né? Jogou uma flecha mais longe possível. Ela foi lá para não ver o filho morrer. Aí quando ela chegou lá, aí acontece isso aqui, verso 18. Ponha-se em pé, levante o menino e segure-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Então Deus lhe abriu os olhos e ela viu um poço de água. E indo até o poço, encheu o odre de água e deu de beber ao menino. Acabou o problema. Deus estava com o menino. Veja, Deus abençoou ele. Deus estava com o menino, que cresceu, morou no deserto e se tornou flecheiro. Então, mas por que Deus estava com o menino se dele sairia aquele que destruiria, seria o Magi lá que ia enfrentar o exército de Cristo e mataria o povo de Israel? Mas é que ele não tem culpa. Ele não tem culpa, é assim que funciona. Ele não tem culpa, ele foi abençoado conforme o que ele mereceu, né? Não tem que punir lá pra frente, como as pessoas punem os judeus hoje, 2000 anos depois, né? Não, mataram Cristo e tal, tem que matar. As pessoas não têm culpa, né? Não tem uma coisa a ver com a outra. É esse o problema. É complicado. Então, 21. Ele morava no deserto de Parã e a mãe dele o casou com uma mulher da terra do Egito. Ele misturou mais com o Egito ainda, pelo menos com essa mulher aqui, né? Os descendentes. Então, a apostasia, de novo lá, o que eu quero mostrar aqui para vocês são as festas principais do Islã, para nós identificarmos essa questão toda nas festas. É muito interessante. Bom, o Ramadã, vocês sabem que é o 9º mês, né? Que se guarda o mês todo. O mês pode ter 29 ou 30 dias, eles variam, né? Então, o Ramadã é o mês todo jejuando de dia. São 30 dias ou 29 dias de jejum, né? Mas o problema é que o jejum é só de dia. Então, não é
noite também. Então, noite pode comer quando você quiser. E de dia você tem que jejuar. É meio estranho, né? As fontes que a gente tem no Alcorão, né, eu já falei para vocês, tem o Alcorão, que é se fosse uma Bíblia, foi revelada pelo anjo que caiu do céu, né? Se dizia anjo Gabriel para ele. Ele tinha certeza que era o diabo no começo. Aí é o Corão, que é o mais sagrado, certo? Depois vem o Hadith. O Hadith é aquilo que alguma pessoa presenciou o Maomé falar ou fazer. Então a pessoa, fulano, né, disse que Maomé falou, fez tal coisa, né? Isso é o Hadith. Aí depois, às vezes, tem de segunda mão, né? Tem o fulano, né, que ouviu do Beltrano, entendeu? Que Maomé falou tal coisa, certo? E depois tem o fulano, que ouviu do Beltrano, que ouviu do Cicrano, que Maomé falou tal coisa. Entende? Esse é o problema. Então, esse é o Hadith, porque é tudo relacionado com o que Maomé fez e falou. Aí vem a Suna. E a Suna, eles acrescentam a isso, tem a Hadith toda, mas a Suna acrescenta os 4 califas ortodoxos, que foram logo após a morte de Maomé em 32, eles saíram conquistando já um primeiro califa, segundo califa, terceiro califa, o quarto foi o Ali, que era o sobrinho dele, que casou com a esposa dele. Depois ele morreu, aí já passou para os Omíadas, depois os Abássidas e vai embora, né? Os califados, aí vem o Império Otomano, tá? Então, tem o Tafsir, né? O Tafsir seria a exegese islâmica. Até vou mostrar um caso de exegese ali para vocês, que é interessante. Isso aí já é secundário, mas também tem a sua importância, né? Acaba que na prática é bem importante, né? Então, são 2 feriados oficiais só. 2 feriados. O feriado oficial do Islã, o primeiro seria o Eid al-Adha, né? O que é isso aí? Ele celebra a obediência de Abraão quando foi sacrificar Isaac ou Ismael? Então vamos ler aqui embaixo. Gênesis 20, a gente depois volta ali. Gênesis 22, 1 e 2. Depois dessas coisas, Deus pôs a Abraão à prova. Ele disse: Abraão, esse lhe respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: pegue o seu filho, seu único filho, Isaque. Botei em verde lá. Isaque, a quem você ama, e vá à terra de Moriá. Ali ofereça-o em holocausto. O holocausto é você mata e põe fogo. Queima, só cinza, tá? Não era só matar. Era virar cinza. O holocausto é queimar completamente tudo, vira cinza. Sobre um dos montes que eu lhe mostrar. Ele ia mostrar um monte. E o monte, de acordo com a tradição de Israel, é o monte que ficava no templo, o monte de Moriá. O monte que fica dentro da cúpula da rocha, lá, do domo da rocha, né? O domo que tem a cúpula dourada lá, certo? Ali dentro fica a rocha onde tradicionalmente seria o lugar que ele fez o sacrifício. Ia fazer, né? Mas voltamos lá. O Eid al-Adha, né? Celebra a obediência de Abraão, que é Ibrahim em hebraico, em árabe, de sacrificar seu filho Ismael por ordem de Alá. Então veja, tem 2 erros aqui, né? Ismael não era. A Bíblia fala que foi Isaque. Ou você nega toda a Bíblia e aceita o Corão, né? Ou você fica com a Bíblia. Então veja, o que foi lá, diz a Bíblia, foi Isaque. Tá? E isso foi por ordem de Jeová. Ou Yahvé, porque eu não dei isso ainda, não vai cobrar de vocês isso ainda. Então, veja, por ordem de Deus, o Deus da Bíblia. Certo? Então, veja, não foi o Alá, que é o anjo que caiu do céu, e não foi o Ismael, porque não era da promessa. A promessa foi feita para Isaque. Ele falou umas 4 vezes, bem claro, para ninguém ter dúvida. E repetiu, né? Então é isso aí, tá? Eles distorcem completamente, então eles falam que é Ismael, acabou. Então tudo lá atrás em Abraão vai convergir para Ismael, vai sair no Muhammad, né? Que é Maomé, e vai sair no Mahdi, que é o falso Messias deles, né? É esse o problema.
E aí a guerra vai desembocar lá com Cristo no final. Então seria isso. O Hajj, né, é a peregrinação a Meca, certo? Você tem que ir lá em Meca pelo menos uma vez na vida, se tiver condições físicas e financeiras, né? O Hajj é extremamente importante, né? Você dá as voltas em volta lá, o Tawaf, né, que é dar a volta em volta da Kaaba e depois passar a mão na pedra e beijar a pedra, que é o braço direito de Alá, de acordo com Maomé. Mas vamos continuando aqui que eu vou passar com vocês uma coisa interessante aqui. Eu vou mostrar agora para vocês o tafsir, como é que funciona. Vamos pegar aqui, ó, o Corão aqui embaixo. E quando Abraão e Ismael levantaram os alicerces da casa, que casa? A Caaba. Eles dizem que a Caaba foi construída por Abraão e seu filho Ismael, né? Dizendo, Senhor nosso, aceita de nós, aceita essa Caaba, né? De nós, falando para o Alá, né? Quem ouve tudo e sabe tudo. Aí lá em cima, 2:128. Senhor nosso, faze-nos submissos a ti, e faze de nossa descendência uma nação submissa a ti, e ensina-nos os ritos e aceita o nosso arrependimento. És acolhedor e misericordioso. Então, o submisso tem um detalhe, lembra aquele número 1 lá, em cima da caixa, no número 1, que é verdinho, é porque tem uma nota. A nota eu tirei do Corão, né? O Corão é .com. Quran.com é em inglês, né? Então eu coloquei aqui no em inglês mesmo. Então, veja, literalmente o que ele quer dizer lá? Submissos a ti, literalmente faz-nos, né? Ali both, seria ambos, né? Faz-nos nós dois muçulmanos. Faz de nós dois muçulmanos. É esse o problema. A palavra muçulmano significa aquele que se submete a Alá. Tá? Aquele que se submete a Alá, isso é um muçulmano, a palavra muçulmano. Todos os profetas submeteram-se a Alá. Os profetas, incluindo os bíblicos lá para trás. Né? Não tem no profeta antigo, no Corão, nem existia o Islã. Então, todos os profetas foram submissos a Alá. E eram, portanto, muçulmanos. Se eles eram submissos, eles eram muçulmanos, porque muçulmano é ser submisso. A palavra significa isso. É o que ele quer dizer. A interpretação dele, o tafsir ali, seria assim, como eles pediram, tanto Abraão quanto Ismael pediram para que eles fossem submissos a ele e tivesse uma nação, descendência deles que fosse submissa, ali já era o pedido para fazer para o Islã, certo? Então, torna-os islâmicos. Então, esse é uma situação. Essa notinha tem lá quando você vai põe lá Corão, né, que é o Corão, corão.com, em inglês. Aí eles têm as notas, que são explicações exegéticas, né? Para tentar explicar melhor, para ficar mais fácil para entender, né? Então, aqui embaixo, o verso seguinte, eu peguei 3 versos seguidos no Corão, a Sura 2, o 127, 128 e 129. Senhor nosso, suscita dentre eles um mensageiro. Veja só que sequência. Né? Suscita dentre eles, dentre dos descendentes, um mensageiro que lhes revele teus sinais e lhe ensine o livro, a sabedoria, os purifique. És poderoso e sábio. Aí, olha que interessante. Quem foi esse mensageiro? O mensageiro ali... mas não tinha vários mensageiros? Cristo não foi mensageiro, tinha os grandes profetas, Cristo não é um grande profeta, mas é um mensageiro. Né? Então, veja, esses profetas todos, ou dá para chamar de mensageiro alguns, né? eles eram enviados por Deus. Mas tudo que eles produziram e escreveram, os judeus e os cristãos distorceram. Simples. Tudo distorcido. Aí eles é que dizem o que é. Essa história aqui é real. Essa foi com Ismael, não foi com... Ele muda a história. Isso é tudo mentira. Essa aqui é verdade. Ele vai pegando algumas coisinhas assim, bem esparsazinhas, que não compromete, e é verdade. O resto é tudo mentira. Distorceram tudo. Não dá para confiar. Só tem um que pode confiar, que restabeleceu a verdade. Acabou, no mundo. Estabeleceu tudo. Quando tem a gente pensa, uma religião tem assim, essa pessoa aqui, ela tem toda a verdade. Geralmente tem problema. Então, veja, para eles o mensageiro Maomé chegou e resolveu todo o problema, e não tem mais distorção nenhuma. Então, o que acontece?
dentre eles um mensageiro que lhes revele teus sinais, e lhes ensine o livro e a sabedoria, e os purifique. Veja, esse mensageiro que é Maomé ia purificar as pessoas. Quem purifica é só Deus. Portanto, Jesus pode purificar porque é Deus. Não tem como purificar, né? E é poderoso estar, tá? Aí, dessa fonte aqui, vamos ver um comentarista ali. Agora, aqui, na prática, a gente vai ler, eu já li algumas, mas vou ler uma hadith com vocês, né? Watila Ibn Al-Aska. Enfim. O profeta, que a paz e as bênçãos estejam com ele, disse: em verdade, Alá escolheu Quinaná, dos filhos de Ismael. Ele escolheu os Quraish de Quinaná. E ele escolheu a tribo de Hashim dos Quraish. E ele me escolheu da tribo de Hashim. Então, quem é o profeta que disse? Maomé. Certo? Então, vejam, Muhammad. Muhammad é um nome normal, é em árabe, mas Maomé a gente fala em português. Então, o Maomé disse que a sequência é o Quinaná, Ismael primeiro, Quinaná, Quraish, Hashim, e daí vem Maomé. Dos Hashimitas, certo? Maomé. Então veja, para eles, o mensageiro ali é Maomé. A coisa mais importante que tem para eles, é o número 1, né? A mais importante é o Shahadá. Shahadá você tem que falar pelo menos uma vez antes de morrer, né? Senão você não tá perdido, mas se você falar uma vez já tá salvo. Ó, o Shahadá é o seguinte, tá embaixo ali. Não há outra divindade, ou Deus, né? Além de Alá. É só o Alá. Então, mas é árabe, mas significa só Deus, né? Só tem esse, né? Só tem esse. Então, Maomé é o seu profeta. Então, não há outra divindade além de Alá e Maomé é o seu profeta. Pronto. Esse é o Shahadá. O mais importante para ser falado, né? Vamos ver aqui, que interessante. Os 5 pilares. Vamos entender isso aqui. Também é outra história, né? Dessas aí que estava junto com o mensageiro. Umar ibn al-Khattab relatou: estávamos sentados com o mensageiro de Alá, que é Maomé, que a paz e as bênçãos estejam com ele. Um dia, quando um homem apareceu com roupas muito brancas e cabelos muito pretos, não havia sinais de viagem nele, e não o reconhecemos. Ele se sentou na frente do profeta, juntou os joelhos e colocou as mãos nas coxas. O homem disse: ó Muhammad, fale-me sobre o Islã. O profeta disse: o Islã é para testemunhar 5 coisas. O Irã é para testemunhar que não há Deus além de Alá e Muhammad é o mensageiro de Alá. Pronto. Isso aqui, esse é o Shahadá. São 5 pilares, chamados 5 pilares da crença islâmica. Dessas 5, a primeira já é essa, e é a mais importante. Né? Não há Deus além de Alá e Muhammad é o mensageiro de Alá. Tem que entender isso aí, né? A segunda, para estabelecer a oração. Então o Islã serve para estabelecer a oração. A oração são 5 orações nos horários que tem a ver com o sol. Veja que na oração aparece a adoração ao sol, né? Interessante isso. Então, de acordo com o sol assim, sol assim, sol assim, sol assado, é as orações. E esses horários, eles se ajoelham onde tiver e bota a testa no chão, tá dirigindo o táxi, desce, põe a testa no chão, vai, continua e vai embora. Tá? Esse é o negócio, é a oração. 3, fazer caridade. Tá? É o terceiro. 4, jejuar no mês do Ramadã, que é aquele jeito, jejuar de dia. Comer pode comer à vontade, mas de dia tem que jejuar, certo? À noite, né? À noite pode comer à vontade, mas de dia tem que jejuar. E 5, o quinto e último é realizar peregrinação à casa, se possível. Qual casa? A Kaaba, em Meca, tá? A mesquita Al-Haram. Então você vai para lá, faz a tua peregrinação, faz o tawaf e tal, toca na pedra, acabou, né? Tá ótimo. Se possível, se você tiver dinheiro para isso, condições financeiras, e se você tiver saúde para isso, condições físicas. Pronto. É um dever de fazer, tá? Essa oração deles, essas 5 orações, é pública, mas pública, não interessa aonde esteja, é pública, né? Tá, então, aqui tem uma outra, botei a referência embaixo, o Ka'b al-Ahbar, né? Esse deve ser um teólogo, né, eu acho. Diz: ele será chamado Mahdi porque ele guiará
Iad é guiar. Ele guiará a algo escondido. E encontrará a Torá e o Evangelho de uma cidade chamada Antioquia. Antioquia ficava no canto da Síria, lá, já quase entrando na Turquia. Atualmente eu acho que até está na Turquia. A Turquia pegou um pedaço ali. Então é ali que Paulo pregou. Era uma das importantes, das 5 igrejas do mundo todo, né? Naquela época, no terceiro século, quarto século, quinto século, quando foi, elas sempre foram importantes, mas com Justiniano, no sexto século, já no comecinho do sexto século, ele tinha feito a pentarquia. Ele pegou 5 igrejas principais, que era Roma, depois Constantinopla, depois Antioquia, depois Jerusalém e depois Alexandria. As 5, né? Todas elas tinham várias igrejas, às vezes 100 igrejas que dependiam dela. Então ele controlava toda a igreja rapidamente só com os 5 patriarcas ali, né? Era bem fácil, era bem interessante. Então era uma igreja importante. Ele fala que vem de lá que eles vão achar a Torá e o Evangelho lá. As-Suyuti mencionou no Al-Ravi que o mensageiro de Alá, que Alá o abençoe e lhe dê paz, disse: ele é chamado o Mahdi porque ele guiará o povo a uma montanha na Síria, de onde ele tirará os volumes da Torá para refutar os judeus, para mostrar que os judeus estão errados. Mas nas mãos do Mahdi a Arca da Aliança, eles vão achar a Arca da Aliança, será trazida adiante do lago de Tiberíades, Tiberíades é o mesmo mar da Galileia, e tomada e colocada em Jerusalém. Portanto, eles vão reinar de Jerusalém, no templo de Deus, e vão botar uma aliança falsa, uma arca falsa, se eles acharem realmente isso aí, não sei. Né? E vão mostrar que estava errado as pedras, os mandamentos, tudo errado, não tem nada a ver. É outra coisa. É complicado. Né? Então, a Dani disse que ele é chamado Mahdi, porque veja, a gente não tem certeza se as profecias do Islã vão se cumprir, né? O que a gente tem certeza é que elas são em espelho, elas copiam as da Bíblia, elas são opostas, então de alguma forma elas se cumprem por ser oposta, né? A Dani disse que ele é chamado Mahdi porque ele será guiado a uma montanha na Síria, onde ele atrairá os volumes da Torá. Na época era da Síria, hoje está na Turquia. Torá que argumentarão contra os judeus, e pelas suas mãos um grupo deles se tornará muçulmano. Lógico, algumas pessoas vão acreditar, né? Os incautos vão acreditar, sem dúvida. Então aqui embaixo, para a gente sintetizar essa questão, os 10 chifres, né? Daniel 7, tá? Os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele reino. Qual? Roma. Tá? O levantarão, portanto, eles saem do reino de Roma, eles não podem entrar, então não é a Europa. São os reinos da parte oriental, que eles já estavam ali, foram dominados, depois eles se levantam quando sai o domínio. É só isso. Bem simples. Então, depois dele se levantará outro rei, dessa é a besta, certo? Esse outro rei, no meio desses 3, desses 10, naquela região, ele se levantará e derrotará 3 reis, porque na verdade ele já pode estar ali, né? A Rússia já está ali, né? Na Síria. Então, ele derrotará 3 reis, são os reis que não se entregam de cara para ele. Guerreiam contra, aí vão ser destruídos. Depois ele bota alguém dele lá e continua sendo 10. Esse é o problema, tá? Ele falará contra o Altíssimo, eles falam tudo o que eles falam no Corão, no Hadith, na Sunna, no Tafsir, tudo é contra Deus. Porque ele desmente tudo que Deus falou na Bíblia. Só isso. Eles falam quase tudo é contra Deus. É blasfêmia em cima de blasfêmia. Blasfêmia, é uma coisa absurda. E tentará mudar os tempos e a lei. Oprimirá os santos do Altíssimo, em verde, aliás. Oprimirá os santos do Altíssimo. Tá? Ou seja, vai perseguir, vai decepar as cabeças, né? Tá? Vai decepar a cabeça, né? Dos que não aceitarem. E tentará mudar os tempos e a lei. Então, veja, vamos tentar entender. A lei é bem simples, não tem muita explicação para dar, porque tem a Sharia. A Sharia são leis extraídas do Corão e da Sunna, e em alguns países também, do Hadith, e alguns países até da Sunna. E eles montam aquilo lá e orientam, a lei toda é baseada na revelação de Maomé. E na transmissão, certo? Então o que acontece? Essa lei é completamente diferente da Bíblia, está tudo errado a Bíblia, certo? Então ele mudou a lei. Quando eles entrarem, mudou a lei, acabou. Não tem mais. Não, mas a lei de Deus não existe. A lei de Deus é essa, é a Sharia.
Esse é o problema, mudança absoluta. Tá? E os tempos? Os tempos é interessante. Quando você quer botar um tempo em especial, ou seja, marcar um tempo, né, ou um tempo específico, ou determinar um período, né, você vai determinar como é que você data isso. Você fala, bom, no ano de 1999, né, aí você tem lá o ano, que começou de 1999, mas 1999 começou a contar quando? Lógico, tem uma questão ali de discussão, de 2, 3, 4 anos até, pode ter discussão, mas é porque talvez Deus quis assim, né? Então, mas tem é uma lógica, você tem aqueles anos são do nascimento de Cristo. Só para entender, tá? O calendário era juliano, mas quando os gregorianos fizeram, eles fizeram baseado nisso, né? Dionísio Exíguo fez os cálculos lá, depois são questionados, mas tudo bem. O cálculo é aproximado. Então você chega lá, você tem tantos anos do nascimento de Cristo. Então, quando começou a falar assim, 1900 não é mais é de Cristo. Por quê? Porque hoje os árabes, o Islã está no 1443. 1443. Aqui eu achei maio, abril, eu não sei. Tem um. Não, alguns meses para frente, não lembro quantos, vai mudar para 1444. Então, 1444 do quê? Da Égira, da peregrinação, que na verdade foi uma fuga, né? Porque queriam matar ele lá, ele pegou e vazou de Meca e foi para Medina. Mas chama de peregrinação. Então, é Égira, né? Ou Hijra, porque não tem o E no árabe. Escreve Hijra, né? Mas a gente fala Égira em português. Então, sai de Meca e vai para Medina. E ele fica lá e se fortalece lá. Depois de alguns anos, ele volta e domina completamente Meca lá. Meca até se entrega, né? Ele teve uma tentativa, não deu. A segunda, eles nem tentaram. Ele veio com 10 mil, tinha destruído um exército enorme lá. Então eles só abriram e deixaram ele fazer o que ele queria, né? Tá? Então o calendário é o ano 1, começa no dia da Égira, que é julho. Não sei se 16 de julho, 14 de julho de 1900 de 622, né? 622. O ano 622 foi o ano da Égira, mas no nosso calendário. No deles é o ano 1, tá? Então começa o ano 1 e agora estão em 1444. E 43, estão quase chegando em 44, tá? Então o ano já muda, certo? É o ano da Égira, não é o ano de Cristo, do nascimento de Cristo. O ano é da Égira. Aí você marca o que mais? Você vai marcar o dia e o mês. Entende? Então, o calendário deles, para marcar isso, é igual ao nosso? Não. Ele é lunar. O calendário é lunar. Esse é o problema. Então, deixa eu só... acho que eu vou... Tinha algumas coisas que eu queria falar para vocês aqui. Aí eu volto já nisso aí, então. Eu vou só acabar de falar aqui as coisas em ordem, depois eu vou lá e volto para esse assunto e detalho mais, tá? Então, veja, ele falará contra o Altíssimo, oprimirá os santos do Altíssimo, tentará mudar os tempos e a lei, e os santos serão entregues nas mãos dele por um tempo, tempos e metade de um tempo. Então, vocês lembram que um tempo é um ano, porque aqui nós estamos na seção aramaica de Daniel, e o Idã é ano, a menos que tenha alguma coisa escrevendo em outra coisa, certo? Senão é ano. Tempos, na outra seção, que é do hebraico, você tem que... ele está escrito no dual, porque tem o singular, tem o plural dual e tem o plural normal, que é acima de 3. O dual, né? O singular é 1. 2 é o dual. 3 para frente é plural para eles, para o hebraico, certo? Então, como está escrito no dual, é 2, certo? Então aqui dá para saber que é 1, no outro verso que é igual, mesmo tempo ali, tudo mesma palavra. Mas só que está em hebraico, dá para saber que é 2. Então é um ano, 2 anos e metade de um ano. É isso que está. É isso aí, não tem como fugir disso. 3 anos e meio, que é o período da grande tribulação. Ele vem, ele vai atacar e começa a grande tribulação. E acaba com Cristo vindo e lutando contra ele. É só isso. Tá? É importante. Mas depois será instalada a sessão do tribunal. Quando ele chega ali, guerreou, segurou, faz o julgamento e já mata a besta e o falso profeta e prende o diabo. Acabou. E estabelece o reino. 27. O reino e o domínio
e a majestade dos reinos. Que reinos? Debaixo de todo o céu. Então, é os reinos da terra, pessoal. Ele acabou de matar a besta, prendeu o diabo, e aí ele está aqui com os reinos debaixo do céu. Os reinos todos, certo? Serão dados ao povo dos santos do Altíssimo, que é Israel. Eles vão reinar sobre eles todos. E Cristo também, né? E o seu reino será um reino eterno. Por que o reino será eterno? Porque quando Cristo estabelecer esse reino, que ele vai reinar, através de Israel, que também vai reinar, ele não para mais. Nunca mais vai ser conquistado. Não para. Israel perdeu, voltou, mataram, voltaram. Não vai acontecer mais nada disso. Certo? Daqui para frente, quando Cristo estabelecer, depois ele só vai soltar para fazer a bagunça, para o pessoal se regimentar e ele destruir o mal no final dos 1000 anos. Mas daí passa de fase. O reino continua. Exatamente o mesmo reino continua. Né? Mas aí passa de fase porque quando Cristo acabar todos os seus inimigos debaixo dos seus pés, acabou com a morte, acabou com o mal, acabou com o diabo, acabou com todo mundo que quis ficar com ele. Né? Aí ele entrega ao Pai o reino. Os dois estão no mesmo trono. É bom lembrar disso que eu já li para vocês hoje. Né? Estão sentados no mesmo trono. Né? Mas de qualquer forma, agora ele fez tudo o que tinha que fazer, devolve ao Pai e volta a ser como antes do pecado. O Pai estava no trono, Cristo e o Espírito Santo controlavam tudo. Volta para a mesma função ali. Estão tudo meio junto, mas ele volta para essa função, que era o lugar do Pai ali. Ele controla tudo, Deus deu todo o domínio para ele resolver o problema, porque primeiro ele teve que se preparar, ele teve que nascer, morrer para poder julgar e ninguém poder falar nada. Então esse é o problema, ele foi preparado para poder vencer e acabar com o mal sem que ninguém reclamasse. Aí o nome de Deus é recuperado, né? É justificado perante todas as pessoas, se ajoelham todos e adoram a Deus, reconhecem, pronto, e aí quem vai morrer, morre, e aí ele devolve o trono, o reino. O domínio do reino, o reino é o mesmo. É só isso, por isso que o reino não tem fim. Ele começa e não acaba mais. O domínio do reino é passado para o Pai. O reino é eterno, tá? É só isso. Então vamos ver aqui que é interessante. Voltando àquele assunto, né? Anos da Égira, né? O ano 1 é 16 de julho mesmo. 16 de julho, né? De 622 começou o primeiro dia do ano da Égira. Tá? O calendário é lunar. Eu botei ali uma luazinha, né? Porque o símbolo do Islã é uma luazinha com uma estrelinha. Né? A estrelinha é a palavra Hillel em hebraico, que é a estrela da manhã. Hillel significa estrela da manhã. E lá fala que ela era o diabo, o Lúcifer. Está descrevendo Lúcifer, né? A Bíblia fala que o Hillel da estrela é Lúcifer. Mas e a lua? O que é? Hillel também, só que em árabe. Hillel em árabe. Hillel em árabe é a lua crescente, é o crescente, né? Seria assim, né? Para vocês que estão vendo, é o contrário. O crescente e aí a estrela aqui. Então, o crescente significa Hillel, que é o Lúcifer. A King James traduz Hillel como Lúcifer. Mas porque lá no terceiro, no começo do quarto século, lá, quando a Vulgata foi traduzida por Jerônimo, ele traduziu como Lúcifer. Eu já expliquei, tem um vídeo que eu explico por que é Lúcifer, né? Portador de luz, significa a palavra, é isso aí, não tem problema. Né? Mas é que ali está descrevendo, o texto de Isaías está descrevendo, não tem como fugir. Né? Então veja, isso aqui é um calendário lunar, não é lunisolar como o hebraico, porque o hebraico, cada 19 anos, ele coincide com o mesmo dia de novo com o calendário juliano, o gregoriano. Depois ele faz uma volta, coincide de novo. Né? Então ele vai sempre se ajustando, tem uns dias de diferença, depois volta ao normal. Cada 19 anos volta ao normal. Eles nunca voltam. É lunar sempre. O lunar veja, o nosso calendário tem 365. O calendário lunar tem 354. São 11 dias por ano. Todo ano perde 11 dias. 11 dias. Então, daqui a pouco, você pega assim, por exemplo, pega o Ramadã. O Ramadã começa num mês, mas ele pode depois, se você esperar o suficiente, ele vai passar por todos os meses do calendário. É esse o problema. Porque ele vai, cada ano, perde 11 dias. Sempre. Porque é lunar. A lua e aquela estrelinha, as dois é o símbolo principal do Islã. Eles querem dizer que é Lúcifer. Não tem como fugir disso, certo? Um é hebraico e o outro em árabe. Os dois estão falando da mesma pessoa e a mesma palavra. Não tem como, né? Não tem como. Meses lunares.
O mês lunar é o intervalo entre duas luas novas. Esse é o intervalo, é um mês lunar. Ele tem 29 ou 30 dias, né? Então, quando você faz isso aí, em 12 meses, né, você vai ter alguns com 29 e alguns com 30. Mas isso, mesmo assim, vai acumulando uma diferençazinha. Então, num ciclo de 30 anos, tem 11 anos que são ajustados com um dia a mais, que é colocado no último dia do ano. Né? Desses 30 anos, um ciclo deles, 11 anos espalhados nesses 30, eles vão ter um dia a mais no último dia do ano, que é o Du al-Hijjah. Recebe um dia de acréscimo para sincronizar sempre com as fases da Lua, porque tem que manter a fase da Lua. Então ele é todo voltado para a Lua, certo? Que em árabe vai ser o Lúcifer. Não tem como. Não tem como. Semana, 7 dias, né? Eles mantiveram 7 dias. Inclusive mantiveram o sábado. É interessante, né? Países islâmicos têm o domingo, primeiro dia. Segunda, mas o nome é primeiro, né? Primeiro dia, o sábado é depois da sexta. A sexta é sagrada. E o sábado é dia de descanso, mas para eles não tem importância nenhuma, né? Então, o que a gente tem que pensar. Se, vamos dizer que uma pessoa, um judeu fosse preso lá pelos islâmicos lá, né? Não quero transgredir o sábado, vai morrer. Aí foi um católico lá, eu não quero transgredir domingo, vai morrer. Morre igual. Sábado, domingo, morre igual. Não faz diferença para eles. É sexta, tem que adorar a sexta, e aí vai complicar tudo. Então, eu queria agora, por último, fazer uma reflexão, que é uma reflexão importantíssima para a gente entender o todo, né? Tem uma diferença entre você ser judeu e não aceitar Jesus e ser islâmico e não aceitar Jesus? Tem diferença? Pense bem nisso. Porque eu vou mostrar para vocês que tem uma diferença enorme. Enorme. Tá? Eu vou explicar direitinho isso aqui. É importante entender. Veja, a grosso modo, um judeu pensa em Paulo. Paulo não aceitava Jesus. Quando ele encontrou Jesus no caminho de Damasco, ele caiu com uma luz mais forte que o sol. Caiu, e aí ele perguntou: quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Acabou. É instantâneo. Instantaneamente ele entendeu que Jesus, que tinha sido crucificado, era o Messias. Acabou. Acabou. É só isso. Tinha tudo. Quando ele pensava nas profecias, porque veja, Jesus passou o tempo todo falando dele com textos da profecia do Velho Testamento. Tudo do Velho Testamento sobre ele ia se cumprir, mas ali se cumpria só a primeira fase, só aqueles textos da primeira fase. Ele conhecia todos. Ele sabia que tinha sido Abraão, Isaac, Jacó, depois Judá, depois Davi, depois viria o Messias da tribo de Davi. Da linhagem de Davi. Ele sabia que nasceria em Belém, mas moraria na Galileia. Mas teria que fugir para o Egito, então ele voltou do Egito. Ele sabia todas essas coisas. Então, quando ele falou, né, imediatamente ele sabia mais que os discípulos. Mais que os discípulos. Para explicar teologicamente. Ele sabia tudo. Ele só precisava entender que era ele. Esse é o problema. Agora, se fosse um islâmico, né? Eu sou Jesus. Ah, você é o Jesus? Beleza, vamos ajudar nós então a matar os infiéis aqui, que o Mahdi chegou. Vamos lá ver o Mahdi, entendeu? Tem que, não ia entender nada. Ele não significa nada. Esse é o problema. Não, quando você tem todo o Velho Testamento inteiro, você conhece e aceita, é só um detalhezinho. Que detalhe? Sou eu, Jesus. Ah, acabou, pronto tudo bem. É só isso, só esse detalhe que precisa. Mas não precisa explicar tudo para trás, porque eles tiraram tudo, botaram fora tudo. E o cristianismo também, que está no Novo Testamento, tirou tudo. Está tudo diferente. Então não tem como comparar isso aí. Mas vamos tentar imaginar melhor. Vamos pegar aqui Lucas 24, 44. A seguir, Jesus lhe disse: são estas as palavras que eu lhes falei. Jesus está falando para os discípulos. Preste atenção.
Estando ainda com vocês, eu falei estando ainda com vocês, era necessário que se cumprisse o quê? Tudo. Tudo que está escrito a respeito de mim, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos, não é uma parte, não é sobre a minha morte, sobre a ressurreição, não. Tudo que estava a respeito de mim, tem tudo, ele tem a primeira fase, tem sobe ao céu, desce, faz, estabelece o reino, está tudo no Velho Testamento. É muita coisa, pessoal. São todos os livros proféticos, os grandes profetas, né? Isaías, Jeremias e Ezequiel. Né? Depois você pega os profetas menores, tem em Daniel e tem outras coisas lá, tem até no Pentateuco lá, Moisés falando algumas coisas. É cheio, né, de coisas falando sobre Cristo. O que seria a lei de Moisés, profetas e salmos? Né? Lei de Moisés era uma forma de falar do Pentateuco, os 5 livros de Moisés. Tá? Profetas eram Neviim, porque é um B com som de V, porque não tem um pontinho, enfim. É o Neviim, tá? São os profetas. Ele tem também os anteriores, Samuel lá para trás e tal. Tem os profetas, depois vem os profetas maiores, que a gente chama de maiores, e depois os profetas menores, os 12. Todos os profetas. E depois os escritos. Os escritos não é só salmo, mas salmo é o maior. Então, às vezes é chamado de salmo para se referir aos escritos todos. Então, na verdade, ele está dizendo que todo o Velho Testamento, para nós hoje, 66 livros, porque lógico, eles tinham às vezes livros divididos e tal, ou juntos, e dá um número diferente, mas todo o Velho Testamento tinha muita coisa a respeito de Cristo, e tudo que tinha era necessário que se cumprisse. Dá para vocês entenderem isso aí? Veja a questão. Tudo que está no Velho Testamento sobre Jesus, ele fala que vai se cumprir. É necessário que se cumpra. Tudo que está sobre mim, tudo. Certo? Mas esse é um problema. Aí criou um problema. Por que criou um problema? Porque, na verdade, as profecias do Velho Testamento, elas ligam ou linkam, tanto como vocês quiserem, a volta de Jesus com os judeus. O reino de Cristo com Israel na terra. E aí é complicado. Então veja, todo o pensamento antissemítico, né, ou antissemita, né, da Igreja Católica passou e ampliou-se na Reforma. Com Lutero, principalmente. Lutero tinha um ódio absurdo, jamais visto, né? Indescritível. Tanto que os luteranos têm até vergonha desse livro, né? Rejeitaram oficialmente, mas, enfim, eu consegui o livro e li 2 vezes até. É uma coisa impressionante. Eu já falei para vocês, acho que no julgamento de Nuremberg, um juiz repreendeu um nazista, dos principais ali, né, que estavam sendo julgados, por falar assim, então, desdenhosamente de um judeu, como se fosse um animal. Imagina, ele falou assim, mas o que eu falei que Lutero não falou? Não tinha o que falar. Não tinha, porque ele tinha falado tudo mesmo. Ele falou tudo, certo? É uma coisa impressionante. Então, veja, esse ódio já faria com que uma pessoa, como um teólogo bom como ele era, jamais pensaria que podia ter alguma coisa que o povo de Israel voltar para Israel e Cristo reinar em Israel. Nunca passar pela cabeça deles isso aí. Começou lá com o antissemitismo, quando se perseguiram primeiro os judeus, perseguiram os cristãos, depois os cristãos perseguiram os judeus, e virou uma confusão, né? Então isso veio da Igreja Católica, e quando ele reformou, ele não reformou isso. Ele engoliu com farinha isso e veio e aumentou ainda, né? E depois os protestantes comeram também, tudo junto. Tudo tranquilo. Certo? O que aconteceu? Então, é inimaginável os judeus voltarem para Israel, construir o templo, e Cristo vir ali, lutar por eles e reinar. Impossível. Bom, se é impossível, isso não está escrito na Bíblia, mas se é impossível, vamos ter que dar um jeito, então. Aí pega a Bíblia, vamos dar um jeito. Deformaram muita coisa, mas muita coisa. Deformar, e com aquelas afirmações que pegam de rodo, né? Pega de rodo já. Não, eles mataram a Cristo, foram rejeitados. Acabou. Isso é uma frase diabólica, né? Rejeitaram a Cristo, foram rejeitados. Mataram a Cristo, foram rejeitados. Então não tem nada a ver.
Agora é só a igreja. Então a igreja assume todo o lugar, todas as bênçãos vêm para a igreja, quando você pega a maldição é para Israel. É uma coisa impressionante, porque é simples. Você tira do plug assim, blum, é um strike. Você toca o boliche lá e cai tudo. Caiu tudo. Só que não. Só que acontece, tudo que está escrito a respeito de mim vai se cumprir. Então não dá para você tirar uma frase ou acrescentar uma frase, porque é tudo é inteiro, certo? Não dá para mexer. Esse é o problema. Então acontece uma coisa muito inusitada, assim, muito interessante. Vamos entender. Os judeus aceitaram a Cristo quando Cristo veio? Bom, depende. A nação judaica não, porque dependia do Sinédrio. Tinha 70 pessoas no Sinédrio, então algumas, claro que a Bíblia menciona que aceitaram a Cristo, talvez outras a gente não sabe, né? Mas o Sinédrio, a maioria, grande, esmagadora ali, eles rejeitaram a Cristo. Então a nação, eles representavam a nação rejeitou. Mas e as pessoas? Muitas pessoas, muitas pessoas. É interessante, eu só encontrei uma tradução correta desse texto na Bíblia. Não correta, mas literal, né? Porque se você. Assim, sabe, é meio esquisito. Vamos ler comigo aqui, ó. A Almeida Revista Atualizada. Por incrível que pareça, está lá. Atos 21, 20. Ouvindo-o, deram eles glória a Deus. Que é Paulo falando no segundo concílio, né? Quando ele veio. E ele falou, e daí eles disseram, acharam bacana, porque eles adoravam ver ele contar as histórias, né? Deram glórias a Deus, eles disseram, bem vês, irmão, quantas dezenas de milhares há entre os judeus que creram, e todos são zelosos da lei. Quantas dezenas de milhares há entre os judeus que creram, e todos são zelosos da lei. Isso só em Jerusalém, que é o pessoal dele ali. E o Paulo tinha outros lá que convertia judeus lá. Os judeus de Jerusalém são várias dezenas de milhares, que quantas é uma expressão de quantidade grande. Tá? O dezenas de milhares por quê? Porque está escrito no original, em grego, está miríade. Então não tem quantas tantas, quantas muitas, não dá para ser, porque às vezes ela pode significar miríades, uma quantidade incalculável. Mas daí é incalculável, não é assim milhares, né? É incalculável, é que você põe para Jesus, põe para o céu. Quando você fala no céu, o anjo, milhares e milhares, porque está lá, né? Miríades e miríades, então aquilo se dá um número incalculável. Essa é a ideia. Ou ele é incalculável, um nome muito grande, ou ele é dezena de milhar, porque literalmente ele é uma dezena de milhar. Mas o que geralmente se fala assim, muitos ou milhares, né? Vamos pensar em milhares. Vamos multiplicar porque são muitos. Quantos? 5? 5 não é muito, né? Mas vamos botar 5. 5 milhares. Então são 5 mil. E 5 dezenas de milhares? São 50 mil. Só isso. Uma diferença gritante, né? Você entende? 10 vezes mais. Então por isso que isso é um sintoma de você traduzir assim. Eu até achei uma versão só em português. Não vou nem falar qual é, que dizia que eram poucos, né? Eu acho que uma vez, eu até desconsidero essa versão, porque é o desespero para tirar os judeus dali que acontece esse tipo de coisa. Mas quantas dezenas de milhares há entre os judeus que creram? Então, eles creram, muita gente, mas depois foram perseguidos e morreram aos rodos. Perseguidos pelos cristãos, perseguidos pelos judeus, porque eles aceitavam a Cristo. Hoje tem 1 milhão só no mundo, né, de judeus que acreditam em Jesus como Messias. 1 milhão. E ali em Israel mesmo, alguns já falam em 30 mil, mais ou menos. Não dá para saber. Mas é mais ou menos por isso, porque eles não se manifestam muito, eles são perseguidos, tá meio complicado. Então, basicamente, o que eu queria dizer é isso aí. Muitos aceitaram. Mas muitos também não aceitaram. Por que muitos mais ainda não aceitaram? A nação como um todo não aceitou. Por causa do viés. O viés. Qual que era o viés de Israel? Israel tinha sido destruído por Babilônia. Depois voltaram a duras penas, reconstruíram o templo. Daí foram perseguidos por o oitavo rei, que é o Antíoco, foi no quarto. Muito perseguido, matou muita gente. Aí a revolução dos Macabeus conseguiu libertar o povo depois de muito tempo, sofrendo muito.
E aí vem Roma. Então eles estavam esperando o que você acha que eles estavam esperando? Se você pegar no Velho Testamento, muito mais de 90%, eu não calculei, teria que calcular, mas é muita coisa, tudo do Messias glorioso. Tudo, tudo, tudo. Sei lá quanto, 95, 98, 99, não sei. É muita coisa do Messias glorioso. Versos e versos e livros e capítulos, né, do Messias glorioso. E do reino de Cristo. Tudo certo. E poucas coisas, porque o objetivo da vinda de Cristo é que ele viesse a primeira vez meio em secreto. Até ele falava para as pessoas, não fala nada para ninguém que eu te curei. Tá? Ele veio, né, para que as pessoas aceitassem pela fé. E muitos, várias dezenas de milhares de judeus ali em Jerusalém, poucos anos depois, estavam lá aceitando. Mas era pouco em relação ao todo Israel. Entende? Então o que aconteceu? Eles tinham o viés que chega de sofrer, agora vem o Messias, vai botar fim nisso aqui, vamos detonar todos os inimigos e vamos dominar. Acabou, acabou. É isso que eles queriam. Mas quando Jesus vem humilde, eles não tem como. Então a gente culpa. Por exemplo, você fala os líderes judaicos, né? Eles não tinham desculpa mesmo, porque o que Cristo falava e fazia tinha que ser entendido, né? Mas não era, porque era tão forte aquele preconceito que eles rejeitavam, eles queriam que viesse glorioso. E aí o que aconteceu? Os discípulos, eles entendiam? Veja só, Jesus chegava para eles e dizia assim, ó, o Filho do Homem vai para Jerusalém. Aí será preso pelos líderes, depois será açoitado, cuspirão na cara dele, baterão e matarão. E depois ele ressuscitará dali 3 dias. No terceiro dia, ele falou. Então veja. O que não está claro aí? Muito claro. Só que os discípulos levam para o outro e falam assim, mas o que ele está falando? O que ele está falando? Não, eles não tinham um problema mental, porque parece, você lê e fala, mas o que eles tinham? Eles tinham o desvio, né? O desvio de foco. Eles tinham essa ideia que permeava a cabeça deles, que introduzido lá desde que nasceram, que é o chama de viés, né? Um viés, eles queriam o glorioso. Então, mesmo Jesus falando, eu vou para lá, vão me prender, vão bater, vão matar e eu ressuscito em 3 dias. Não adiantou. Não adiantou. Quando ele morreu, nossa, acabou tudo e agora? Aí vão lá, tá vazio a turma. Pô, o que aconteceu? Será? Não tinha jeito, cego. Cega. O viés, ele cega completamente, porque você já eliminou aquilo ali, acabou. Você elimina assim, os judeus mataram Cristo e estão fora. Não, você não raciocina, você não vai pesquisar, nem dá chance de alguém falar alguma coisa para você raciocinar sobre aquilo com medo de você mudar de ideia. Entendeu? Então, é um viés que faz você pensar de outro jeito. Agora pense uma coisa. Veja que interessante. Olha só que interessante. Na primeira vinda de Cristo, não existia cristãos, né? Os judeus tinham o viés da segunda vinda. De todas as profecias tem a ver com o fim. Com ele vir, destruir os inimigos e estabelecer o reino. Então, esse eles queriam. E eles continuam até hoje. Exatamente assim. Eles querem esse segundo. Mas quem vem agora? O segundo. É isso o irônico. Agora vem o segundo. Agora toda a nação está dentro do padrão agora da segunda. Então vão reconhecer quando ele chegar. Porque ele vem guerrear com os inimigos, eles vão começar a matar os inimigos atirando, não mata ninguém. É Deus. Aí daqui a pouco uma coisa sobrenatural, pronto, é Deus. Aí quando chega o Messias, acabou. Acabou. Na cabeça deles, tudo que estava no Velho Testamento vai se cumprir. Esse é o problema. Então a gente tem garantia de que o que está na segunda fase, mas que está no Velho Testamento, vai se cumprir. E isso é o que os judeus esperam. Portanto, eles vão ficar esperando o certo dessa vez. Dessa vez é o certo. Eles vão receber o certo. Só que quando ele entrar em Jerusalém, eles vão perceber que aquele também era Jesus. E aí a Bíblia fala, Zacarias fala que eles vão chorar, que nem criança, né? Chorar como os pais choram pelo filho, pelo único filho, ou então choram pelo primeiro filho, né? Primogênito ou unigênito. As duas coisas são usadas para Cristo.
É uma coisa fantástica. Tá? Então, isso vai acontecer por quê? Porque eles estão esperando o segundo, não vão espantar que ele está destruindo tudo, estão felizes. Aí, quando ele vai entrar em Jerusalém, eles percebem que era Jesus. Aí, o que acontece com eles? Instantaneamente, como Paulo, eles ligam tudo. Liga tudo. Liga tudo, porque ele tinha toda a Bíblia lá, só que eles tiraram aquele pedaço que estava, aquele pedaço fazia mal, né? É chato, né? Ou então a maior parte das pessoas que eu convivo não creem, então você tira aquele pedacinho, mas que é tudo, tudo vai se cumprir. Então eles vão esperar que aquelas coisas da segunda fase ali, do Messias glorioso, venha, e é esse que vem agora. E os cristãos? Sabe o que vai acontecer com os cristãos? Vou falar para vocês o que vai acontecer com os cristãos. A grande maioria dos cristãos hoje tradicionais, né, eles não acreditam na segunda vinda, conforme o Velho Testamento diz. Aquilo lá aquilo Israel falhou, Deus não rejeitou. Tirou livros inteiros com isso. Com essa frase você tira livros, né? Entende? Então, aí virou uma volta desfigurada, totalmente desfigurada. Ela não corresponde à grandeza do que vai acontecer. Então, eles estão esperando uma errada. Quando acontecer os acontecimentos finais ali, que está chegando a volta de Cristo, porque, veja, se você for lá, todo mundo acho que aceita que a sexta praga está na iminência da volta de Cristo, né? Na sétima praga vem Cristo. Acho que todo mundo aceita. Então, você for olhar na sexta praga, está escrito assim: vigiai, para que eu não venha como ladrão na noite. Mas como assim? Se aconteceu tanta coisa nos 3 anos e meio, aqui não acredito nos 3 anos e meio, pelo menos nas 7 pragas, né? Quanta coisa? Não, isso é tudo bobagem. Guerra entre eles, são parentes, são amigos, tem que se entender lá e fica olhando para cá, né? Alguma coisa vai acontecer no Papa, nos Estados Unidos, ali, talvez os globalistas, a ONU, tal, vamos decreto, meio complicado. Então veja, aí isso aqui está só fumaça para você ficar aqui olhando e agora vai ser e não vai ser, e ele chegou lá. Chegou porque a igreja, a grande parte da igreja, né? Eles não aceitam mais tudo que está escrito sobre Jesus no Velho Testamento, não aceitam. E tira de rodo, não tira um verso, assim, olha esse verso, não, tira de rodo, não, eles não se cumprem mais. Isso aqui foi não vai acontecer, eles rejeitaram Jesus e tal, tira tudo. E aí desfigura completamente a volta de Cristo, ela não é reconhecida. Porque quando tinha o dia do perdão, o Yom Kippur, o que acontecia? Tinha 10 dias para se prepararem, certo? Mas no dia do Yom Kippur, no 10º dia, eles não podiam mais pedir perdão. Porque quando o sacrifício era feito, o sacerdote fazia um sacrifício por ele, para a família dele, para os sacerdotes, né, para entrar lá dentro, e pelos pecados inconscientes, involuntários, inconscientes do povo. Inconscientes. Então, se uma pessoa fica assim, bom, vou ficar observando aqui, se sair uma guerra, um negócio e tal, eu vou pedir perdão para Deus e abandonar os próximos que me acertar a minha vida. Né? Mas o problema é que se chegar no 10º dia, que é o dia da volta de Cristo, ou no dia do julgamento ali, não tem como pedir perdão mais, é só o inconsciente. Então você devia estar pedindo perdão desde o começo da grande tribulação, se você não acreditou no começo dos 3 anos e meio de paz. Se você não entendeu ali, você entenderia no começo da grande tribulação. Ele fala, então Cristo está vindo. Aí você vai cuidar da tua vida, vai dos que você ama, vai falar para todo mundo que você pode e vai acertar a tua vida e esperar Cristo. Não, mas não vai estar olhando para outro lado, lá é coisa nada a ver com Israel. Entendeu? É esse o problema. É o que vai acontecer na volta de Cristo. Agora inverteu. Os cristãos basicamente rejeitaram o resto que tinha sobre Cristo, pegaram só o que tem na... A vinda é uma coisinha assim, ele vem rapidinho, chegou ali, tá, o doutor Verá, não sei o que, matou todo mundo, sai embora. Acabou. Mais uns 3, 4 textos, você acabou tudo que está escrito no Velho Testamento. Né? Aquilo lá tudo, não, aquilo lá não existe. Aquilo lá, se eles fossem fiéis. Entendeu? Então, eles destruíram completamente, né? A segunda fase de Cristo, né? A segunda fase, tudo, e o reino, inclusive, tudo. E aí eles não esperam mais isso. E é isso que vem. Esse é o problema, certo? Então você espera uma coisa desfigurada, completamente fora do lugar.
um exército de Cristo. Se você for ver o exército de Cristo, o exército celestial vem lutar contra um grande exército, uma confusão. Começa lá em Apocalipse 19, que ele está descendo. Só para você ter uma ideia, a pessoa pensa que não, mas Deus falou que não vai ter guerra. Não. A Apocalipse 19 é só a guerra, falando que ele está se preparando para a batalha, né? Mas não, ele vem só que cortar umas cabeças de algumas, não encostar nem na terra, então não sei como ele vai cortar, vai ser meio... Matou todo mundo, levou alguns e acabou tudo, foi embora. Não vai ser assim. É extremamente complexa e detalhada, está tudo detalhado. Então, essa vinda, ela é esperada pelos judeus dessa vez, que não entenderam a primeira. Mas eles vão apelar a segunda, por sorte, os que estiverem vivos vão se encaixar bem certinho no que está escrito na Bíblia. Claro, vai ter o quê? O Islã mentindo e distorcendo, lógico. Então, vai pegar os incautos? Claro, tem muita gente que nunca leu a Torá, mas os que estão fiéis, os que sabem, os que estão buscando e querem o Messias, esses vão saber. Muitos vão morrer e outros vão se salvar. Enfim, isso é uma outra história. Não vou falar nisso. Tá, então, veja, infelizmente, o que vai acontecer na volta de Cristo vai ser exatamente isso. Os judeus que aguardam Cristo pela segunda vez, agora vai coincidir de ser a segunda vez. E vai encaixar chave fechadura. Tudo está escrito. E os cristãos esperam uma volta que não existe, né? Tentando pegar alguns textos do Novo Testamento e esquecendo outros textos, como Apocalipse 19, né? Tira fora. Tira só esse textinho aquele ali e fica bonitinho, assim, uma coisinha que é ilusória. Não vai acontecer essa vinda. Vai ser diferente. Então, esse é o problema. Tá? Aí eles vão ser pegos de surpresa, porque lá no último, na sexta praga, Deus fala, cuidado que eu vou vir como ladrão na noite. Por quê? Se passou 7 pragas, não reconheceram nenhuma. Será que elas são tão indiferentes ou pequenas que a gente não vai reconhecer 6? Não, tá tudo certo. Então, que pragas são essas? Vocês já pensaram, já pararam para pensar? Se vai pegar de surpresa, é porque as pessoas olharam para 6 e não acharam nada. Lá, Israel, lá. Esse é o problema. É só por isso. Porque não seria uma praga tão... matou 5 pessoas ali, uma praga. Não. Mas é que é lá, né? Então, lá é outra coisa. Vamos olhar para cá. Esse é o problema. Eu queria que vocês entendessem isso. Percebessem que há uma diferença absurda entre um judeu e um islâmico, porque o judeu tem todo o Velho Testamento e encaixa perfeitamente com a segunda vinda. Ele só perdeu o detalhe da primeira lá, então eles vão aprender quando chegar aqui. Mas muitos judeus vão se converter com as 2 testemunhas e vão aceitar Jesus antes de ele vir. Isso é fantástico, mas é outra história. Não estudei isso ainda para vocês. Agora, o islâmico não. O islâmico é tudo diferente, tudo. Começando por Deus, que é uma pessoa simples, não morreu, nem vai morrer por ninguém, não tem nada a ver. E vem para acabar com o cristianismo e matar todo mundo que não quiser adorar o Mahdi, o Alá e entregar a vida para o Mahdi. Não tem nada. Então não tem como... Apareceu a pessoa, entendeu tudo. Entendeu tudo o quê? Não entendeu nada. Não entendeu nada. Foi tudo destruído para trás. Tudo para o Novo Testamento também. Não tem como. Tá? É preto e branco, certo? É água e vinho. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tá? A diferença é essa, né? E o que eu acho, o viés sempre é perigoso. O viés que você tem na cabeça vai fazer você não olhar para o lado certo ou não reconhecer o que está acontecendo. E aí pode ser fatal, né? Então o meu objetivo é fazer isso, porque Deus pediu que eu fizesse isso. Eu tenho que falar. Não precisa acreditar, né? Como eu falei lá no começo, no primeiro vídeo, eu acho. Não precisa acreditar, porque Jesus falava para os discípulos, eles não acreditavam, mas não faz diferença. Eles lembraram quando acontecia. Porque ele falava assim, essas coisas vos tenho dito para que vocês, para quando acontecer, vocês creiam. Eu tenho dito antes, né? Ele falava antes para que quando acontecesse, eles pudessem crer. Então eu estou falando que vai acontecer antes, durante o vídeo, e vou continuar falando, certo? E se você não acreditar, não tem importância, mas se você ouviu, quando acontecer, você fala, poxa, mas que engraçado. É exatamente aquilo. Aí você vai crer. Eu espero, né? Então, agradeço vocês ficarem comigo até agora. Esse aqui eu vou colocar junto com os vídeos que eu fiz, os 3 vídeos, né? Tem um de apoio e tem o segundo tem 2 partes. Vai ficar bem grande a playlist, mas esse vai ser o último, vai ser o 4, enfim. Então, obrigado, até a próxima. Tchau, pessoal.